Bom dia, meus amores. Vamos iniciar, né, a nossa aula de matemática e vamos continuar aí sobre as centenas, né? Como eu venho falando para vocês, as centenas ela representa sempre o número 100. Então, para a gente poder, né, tá aí contando a placa, nos ajuda muito, né? Na última aula eu relembrei para vocês sobre a placa. Sempre que a gente vê uma placa ali, tem o quê? 100 unidades juntas. Se a gente vê a barra, ali tem 10 unidades juntas. E se a gente vê os quadradinhos soltos, ela está representando a unidade, tá bom? Então, como que eu vou contar aí as centenas? Sempre de 100 são. Então, é 100, 200, 300, 400 e assim por diante. Então, aí no livro, na página 102, vem mostrando esse exercício. Então, você vai contar a placa e aí você vai ver quantas centenas tem. Mas você não precisa contar quadradinho por quadradinho. Por quê? Porque você sabe que em cada placa existe 100. Então, é só a gente somar, né? Se eu tenho uma plaquinha, significa que aqui eu tenho o quê? 100 unidades, certo? Então, eu tenho aqui uma centena. Se eu tenho duas plaquinhas, significa que eu tenho 200, porque eu somei essa com essa. E se eu tiver 3 plaquinhas, eu tenho 300. Então, é apenas você somar aí sempre de 100 em 100. Assim você vai olhar quantas plaquinhas. E depois que você colocar os números, você vai completar, você vai aí arrumar esse número aonde? No nosso quadro de valor, né? Aonde você vai colocar a centena, dezena e a unidade. Cada número representa, né, um valor. Então, sempre o número de trás, ele representa unidade. O número do meio é sempre a dezena. E o número da frente é sempre a centena. Então, aqui eu tenho uma centena, certo? Não tenho nenhuma dezena e também não tenho nenhuma unidade. E assim eu vou arrumar também o 200, ó. Eu tenho um 200, duas dezenas, duas centenas. Eu não tenho nenhuma dezena e também não tenho nenhuma unidade. O 300, a mesma coisa. Vou arrumar no meu quadro de valores. Aqui eu tenho 3 centenas juntas, ó. 3 centenas, não tenho nenhuma dezena e também não tenho nenhuma unidade. Arrumado no quadro de valor. Então, assim será a sua atividade na página 102, tá? Você vai completar quantas centenas você tem e depois você vai arrumar esse número aí no quadro de valor ao lado, tá bom? Na página 103, você vai completar o que cada grupo representa de centenas, né? Então, foi o que eu acabei de explicar. Se eu tenho um grupo, representa uma centena, que vai representar 100 unidades. Se eu tenho 2 grupos, eu tenho o quê? 200, né, unidades. Então, eu tenho 2 centenas. E assim, sucessivamente. Você vai sempre somar, né, os bloquinhos aí, centena por centenas. Então, aí na letrinha A tá assim. Eu tenho 6 grupos de 100. Equivale, né, se são 6 grupos, equivale a 6 centenas, né? Você vai somar. Que também equivale a 600 unidades. Por que 600 unidades? Porque cada grupinho representa 100. Então, você vai somar 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. Você vai somar 6, né, grupos. Então, vão ser 600 unidades. E assim você vai completar até a letrinha D, tá bom? Na número 3, você vai completar a reta numérica com as centenas inteiras, sempre somando de 100 em 100. Então, 100, 200, né, 300 e assim você vai sempre somando, sempre mais 100 e vai completar aí a reta numérica até ela acabar. Na número 4, você vai usar o abaco, né? A gente lembra que o abaco, ele ajuda muito na hora da gente poder, o quê? Distribuir a centena, a dezena e a unidade no seu lugar correto. Então, aí, como elas são as centenas inteiras, a gente só vai usar o lado da centena. Não tem a dezena e não tem a unidade. Elas são inteiras, né? Então, você vai ligar aí aonde o abaco está representando o número 300, aonde o abaco está representando o número 900 e aonde o abaco está representando o número 800. Então, você vai ligar corretamente, né, em cada representação, tá bom? Na página 104, vem falando um pouquinho sobre a adição e a subtração dos números inteiros, né? A gente já sabe sobre a adição e a subtração,
certo? Que quando a gente vai somar, é sempre uma adição, né? A gente vai somar, a gente vai juntar. E quando a gente vai subtrair, a gente vai retirar do grupo, né? Só que aí a gente vai fazer o quê? Com as centenas inteiras, sempre com as centenas inteiras. Então, se eu tenho, né, 200, e aí eu vou somar, né, mais 100, né? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o 0 depois e eu só vou somar o 2 e 1. Se eu tenho 2 mais 1, eu tenho 3. E o 0, o que que eu vou fazer? Só vou repetir aqui embaixo. Tá vendo? A mesma coisa com a subtração. Se eu tenho 600 menos, né, 300, a mesma coisa eu vou fazer. Eu vou fazer 6 menos 3. 6 menos 3 é igual a 3. E aí eu só vou repetir o 0, porque elas são o quê? Centenas inteiras. Eu vou fazer o número e depois vou repetir o 0. Assim que você vai fazer aí a adição e a subtração com a centena inteira, tá bom? Então aí, na número 1 da página 104, está assim: Arthur trabalha em uma loja que vende bolas de tênis de mesa, em embalagem com 100 unidades. Então, cada embalagem ela tem 100 unidades, cada uma. Observe a cena e complete os textos. Então, tá aí ele pensando, né? Ontem pela manhã, vendi 5 embalagens de bolas de tênis de mesa. À tarde, vendi mais 3 embalagens de bolas de tênis de mesa. Então, quantas, né, bolas de mesa de tênis ele conseguiu vender? Vamos lá completar. Letrinha A. Quantas bolas Arthur vendeu ontem? No período da manhã, foram vendidos 5 embalagens, né? Então, quantas bolas ele vendeu? Ou quantas centenas, né? Se foram 5 embalagens, ele conseguiu vender o quê? 5 centenas, né? Ou 500 bolas. Por que 500? Porque cada grupinho, né, cada saquinho, ele tem 100 bolinhas. Então, eu vou somar 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100, 500. Então, 5, né, saquinhos tem 500 unidades. E assim você vai completar todas, ó. No período da tarde foram vendidas 3 embalagens. Ou quantas centenas? Foram vendidas 3 centenas, né? Porque cada embalagem tem 100 unidades. Ou quantas bolas, né? Quantas unidades eu tenho aí se eu juntar ao todo. Então, eu vou juntar 100 mais 100 mais 100. Quanto que vai dar? Aí você vai completar, tá bom? E vai completar a letrinha B exatamente igual. Só que na letrinha B você vai o quê? Subtrair, você vai retirar, tá bom? Na número 2 da página 105, você vai calcular mentalmente. Foi o que eu ensinei agora. Você vai só repetir o número 0. Então, tá aí na letrinha A. 100 mais 300 é quanto? Você vai calcular. 3 mais 1 é igual a 4. Então, você só vai repetir o 0 depois, que é igual a 400. Então, 100 mais 300 é igual a 400. É igual a continha que eu acabei de explicar. Você só vai, né, somar os números e repetir o número 0, tá bom? A mesma coisa na número 3. Você vai completar as operações com centenas inteiras, de forma que o resultado seja sempre o número que está no círculo, né? Então, aí na primeira tem 500. Então, lá em cima tá faltando mais 200. Qual é o número mais 200 que tá 500? Aí você vai completar, né? Depois tem aí 900 menos o que dá 500. Aí você vai completar. É só fazer como eu acabei de explicar, tá bom? Repetindo o 0 e fazendo as continhas apenas com os números que dá para somar e subtrair, tá bom? Na página 106, tá aí a número 1. Fernando trabalha em uma loja de roupas e fez uma tabela com a venda de sábado. Observe. Então, tem aí camisas, calças e vestido. E a quantidade ao lado. Foram vendidos 50 camisetas, 20 calças e 40 vestidos, certo? Quantas peças de roupas foram vendidas no sábado? Então, você vai somar todas as peças, né? A camiseta, a calça e o vestido. Quantas foram vendidas? Aí você vai colocar a resposta aí. Na número 2, você vai ligar as fichas do lápis à quantidade correspondente. Então, de um lado tem os números, do outro tem a centena, dezena e a unidade, né? Ele está o quê? Aí é a decomposição do número, certo?
Se tá assim, ó, 280 é o número. Aí tá assim, 2 centenas, 2 centenas, né? 8 dezenas e nenhuma unidade. Aí você vai ligar. Esse é só um exemplo. Então você vai ter que ligar corretamente. O número 280 representa a essa decomposição. 2 centenas, 8 dezenas e 0 unidades, tá? Então você vai ligar os números com a decomposição ao lado que está no lápis. Na página 107, na número 3, você vai pintar com cores iguais os pares de ficha, que juntos formam um número 700, né? Então você vai escolher aí as cores e aí você vai pintar com a mesma cor. Um exemplo, eu escolhi o amarelo. Então eu vou pintar o 300, aí qual é que dá 300 também, né? Vou pintar da mesma cor. Se eu escolhi uma cor, você vai escolher a outra. Então, vamos lá, eu vou somar, né? Então, eu tenho aí, para dar 700, o 300 mais 400. Aí, eu vou pintar da mesma cor. Escolhi o vermelho. Então, eu vou pintar o 300 e o 400 de vermelho. Porque se eu somar 300 com 400, vai dar 700, tá bom? E aí, agora, você vai fazer aí com as cores que você escolher. Sempre pintando par, tá bom? Número 4. Escreva o número representado em cada grupo de peças do material dourado. Então, lembrando, a placa ela é centena, a barrinha ela é dezena e os quadradinhos soltos são a unidade. Então, você só vai somar. Se eu tenho uma barra, eu tenho 100. Se eu tenho 2 barras, eu tenho 200. Se eu tenho 3, né, 3 unidades. Então, que número é esse? 123. Então, na letrinha A é o 123, porque a placa é a centena, né? As 2 barrinhas é a dezena, que é o 200, né? E as unidades aí soltas, tá? Aí, na número 5, você vai comparar os números a seguir usando símbolos de maior e menor, né? Lembrando aqui, ó, o símbolo de maior e menor. Então, a boquinha do jacaré, lembra que eu falei pra vocês em sala? A boquinha do jacaré, ela fica sempre aberta para o número maior, certo? E fechadinha para o número menor. Então, tá aí, 150 e 105. Qual é o número maior? O 150 é maior. Então, eu vou abrir, né, a boquinha do jacaré para o número maior e vai ficar fechadinha para o número menor, certo? Aí, 107 e 110. 107, ele é menor. Então, a boquinha, né, vai ficar virado, ó, 150 e o outro é 105, né? 150 é maior, então a minha boquinha do jacaré vai ficar aberta por 150 e fechadinha por 105. Depois é 107 e 110, ó, 110 é maior, então a minha boquinha vai ficar aberta por 110 e fechadinha para o 107, tá bom? Não podemos esquecer, a boquinha do jacaré, ela sempre é aberta para o número maior, tá? E fechadinha para o número menor. Então, essa foi a nossa aula, né? Uma revisão do que a gente já aprendeu, tá? Então, qualquer dúvida, eu estou na plataforma, só deixar o comentário lá, que eu vou estar lá pronta para poder retirar qualquer dúvida, tá? Um beijo e bons estudos, até a próxima aula.